Bom, pessoal, vamos lá. Eu estava pensando sempre como é que eu poderia refazer um treinamento de empréstimo consignado como um todo, né, diante de tanta mudança que eu tive, que a área teve, e enfim eu cheguei num treinamento de 384 slides, e quase todo ele mais na área comportamental, obviamente tem muito na área técnica, mas eu vou explicar um pouquinho. Eu vou tentar ser objetivo, né, e passar um material para quem gosta mais de ler. É uma coisa que vou ser bem franco, eu faço vídeo para o YouTube, mas eu não gosto de aprender as coisas por vídeo, sempre por tutorial, ou porque o que eu leio para mim é muito mais rápido. Mas enfim, cada um tem uma forma de aprender e é justamente esse o tema inicial desse curso maravilhoso que eu preparei com muito cuidado, que eu já tenho há 6 meses para fazer slide por slide, né? E eu vou postar ele todo à medida que eu ver que tem pessoas que vão acompanhando, nem que seja 3 ou 5, mas que vale a pena. Por quê? Você vai entender mais na frente. O resiliência, pessoal, a gente vai falar sobre pessoas, competências, né? Essa grande sacada para quem quer, quer ter um telemarketing muito bom. Tem gente que tem um telemarketing fantástico, às vezes ele nem sabe, mas ele tem uma capacidade de selecionar, de detectar talentos fantástica. Né? Você não propriamente precisa ter a teoria. Né? Tem professores que têm a teoria, é, mas não conseguem botar em prática. Já tem outros que não sabem o que estão fazendo, mas têm o talento para fazer aquilo o qual estão fazendo. Então, uma das coisas com que eu cobrava 10 mil reais para fazer a consultoria, viajei vários estados do Brasil e eu parei por conta própria diante de demandas. Né? Por quê, pessoal? Também o curso e-learning, e eu vou dizer por quê. Quando você faz algo que as pessoas, você está dizendo isso, e as pessoas vão na crise popular, você fala, cara, eu não quero machucar ela, eu não preciso de dinheiro, o dinheiro não é a minha motivação. E eu vou citar um exemplo lá no final desse treinamento que eu vou ser curto, para que os próximos, né, vocês entendam que vão ser longos para aqueles que querem aprender de verdade. Se você não quer, tem muitos showbills por aí, eu vou te indicar até um que é maravilhoso, inclusive é mágico, né? Ele faz você de um dia para o outro se tornar um grande vendedor. Pelo menos a promessa. Vamos lá, pessoal. Depois a parte técnica. Né? A parte técnica, o conhecimento financeiro é importantíssimo. Né? Era bem duro com as meninas quando eu tive o telemarketing em Maceió. E elas sabiam coisas assim, né? Tanto é que nos ajudou a ter conhecimentos que foram os primeiros do Brasil, como por exemplo, descobrir a diminuição da parcela na portabilidade. Isso aí pode qualquer um levantar a mão no Brasil, mas foi uma coisa que nós conhecemos e eu postei e está postado antes de qualquer um falasse algo do tipo no Brasil. Por quê? Porque eu falava com que elas tinham que aprender muito sobre tal assunto. Isso fazia com que elas aflorassem formas de argumentação, formas de convencer o cliente, sem precisar omitir informações, certo? Resiliência, porque nós estamos indo do analógico para o digital, e eu acho engraçado que todo mundo agora, e tenho certeza que todo mundo vai cair no aspecto, beleza, o que tem de empresa que se diz, eu sou marketing digital, e você pode digitar o nome dela e não aparece no Google, certo? No digite Remitruth não vai aparecer o Share, Ponte, um monte de coisa de todas as línguas, porque eu sou completamente obcecado. Eu tenho feito muito menos conteúdo para o Remitruth, canal brasileiro, e escrito aí, não vai aparecer para vocês, muito mais para o Wikipedia, para comunidades de sistemas operacionais, coisas que me dão prazer e que eu acabo perdendo dinheiro, mas focando às vezes em algo. Mas enfim, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Automação. Eu sou administrador por formação, cheguei a fazer história na federal, mas eu descobri, acho que ainda em tempo, de que eu nunca gostei de ser administrador, embora eu fosse um excelente administrador, no sentido, toda empresa que eu passei, eu converti a administração para o que eu gostava. Isso é o tema, né, do primeiro ponto que eu estou falando, pessoas, competência. Por quê? Eu sempre gostei de. Isso dá muito trabalho, vamos fazer com que isso dê muito menos trabalho, muito menos custo. E isso era uma coisa inconsciente, né, na minha vida. Eu lembro uma vez que eu dei uma ideia para minha chefe de São Paulo na Claro, onde eu trabalhei numa grande multinacional
graças a Deus, todos os meus trabalhos em função do desempenho escolar ou do desempenho da atividade mesmo. E eu dei umas ideias assim, ela, Roberto, sua ideia é fantástica, mas está muito no futuro. E olha que você está na Claro, viu? Uma empresa que tem. Aí, vamos cá, vamos adaptar ela e a gente chegava a um consenso. E chegou a trazer algumas soluções bacanas em termos de treinamento para Claro. É, quando eu passei mesmo com meu pai no supermercado, na rede de supermercado dele, todas as minhas ações foram voltadas para automação. Eu lembro que a primeira coisa foi comprar um carrinho chamado Burrinha, não sei se vocês sabem, é aquele que tem uma alcinha, né, de ferro e tem duas. Ele parece. Quando eu trouxe aquilo, eu sabia, eu já tinha na minha mente, né, quem tem essa vocação, ele, que iria economizar muito tempo de todos os funcionários. O pessoal achou que eu era louco, né, porque eles antes andavam com um carro quadrado pela loja, botando produtos, e eu dizia, não pessoal, agora vocês vão pegar o pallet e vão levar para um lado e para o outro de uma forma tão rápida. Mas a gente vai carregar esse troço de pallet, vocês vão ver. E com o tempo, se tornam-se coisas que para mim foram maravilhosas. Por exemplo, eles não conseguiram mais vender sem a burrinha. Depois veio o elevador que eu botei. Eles não conseguiram mais vender só o elevador. Depois eu coloquei o elevador no caminhão. Eles não conseguiram mais vender ele. O rapaz do caminhão falou: Roberto, não dá pra gente levar esse pallet para o Ceasa. Só sei que quase tudo que era feito com 40 pessoas ou 30 e que às vezes varava a madrugada passou a ser feito com 2 ou 3 em questão de 25 a 30 minutos. O rapaz do que é uma pessoa excelente mesmo, do Hortifruti, depois de um tempo, ele é como. A gente não chegou mais a debater isso. Eu não fazia questão de dizer, tá vendo? Não. Para mim, bastava que o processo tivesse otimizado. Então, antes tinha. Tá chegando o caminhão do Hortifruti de Salvador. Aí eu tinha que descer toda a galera, né, para poder fazer, porque o Hortifruti é perecível, não sei o que. Passou a. Tá chegando o carro do Hortifruti. Desloca 2 pessoas aí para poder, em 25 minutos, né, descer o caminhão. O elevador também, numa loja que eu fiz uma reforma de meu pai, que dobrou o faturamento, né, com um custo insignificante de uma reforma que eu fiz e que transformou a loja, né, onde tinha 5 caixas, passou a ter 12 caixas no mesmo espaço. Pessoal, isso é uma coisa que eu tenho, né, para outras eu não tenho. E é isso que eu quero falar no treinamento. Um espaço, o elevador ampliou o espaço da loja. Então, coisas assim que parece ser uma coisa gritante, não, mas não só melhorou a eficiência da loja, como dobrou o faturamento da loja, porque ele passou a ser mais acessível às pessoas, né, onde atendia um, passou a atender 3, né, e onde cabia 2, né, passou a caber 3, passou a ser, é óbvio que ia dobrar o faturamento. E acho que sim, em 3 meses se pagou essa reforma, 3 ou 4 mais ou menos, diante do aumento que teve de faturamento. E criatividade. O ócio criativo, esse é o meu maior pecado. Eu não consigo ter o ócio criativo, eu não consigo ficar parado. Mas isso é mas a maioria das pessoas. E aí eu dou. Procura ver um programa da Microsoft chamado Viva. Né? Você precisa ter tempo para você. Vocês gestores precisam entender como melhorar a relação de saúde profissional trabalho, porque você tem a ganhar muito nisso daí. Que tem um livro sobre isso, eu li já tem um tempo, Domênico De Masi, se não me engano, acho que o nome é esse, é o ócio criativo, e ele fala, acho que é uma das autoridades que fala desse assunto. Você precisa descansar para você ter criatividade. Eu não, eu sou meio, né, diferente, eu preciso estressar para continuar criativo. Brincadeira, eu precisava descansar também. Vamos lá, pessoal. O que é que falta? Acho que muita gente se pergunta, né? E aí, a gente tem que abordar essa palavra, pessoal. Dalberto Chiavenato, ele fala, talvez a pessoa que melhor fala do assunto, mas ele fala muito formal. Tem gente que reclama que eu falo devagar e eu estou tentando ser um pouco diferente, embora eu não deveria. E Dalberto Chiavenato. Ele fala muito bem. Então a gente está no termos da era da competência e as pessoas continuam contratando, né, pelo fulano indicou, pela entrevista, eu achei ele bacana. Aí ele é comunicativo, né? Ele pode ter tido uma tarde comunicativa e depois você vai descobrir a pessoa que ele é, que não é. E não é que a pessoa é ruim, pessoal. É aí que a gente vai chegar nesse. É que vocês vão chegar num casamento e no final do casamento vocês vão descobrir que parecia que um nasceu para o outro.
mas na verdade um não nasceu para o outro, né? Então, supondo que você tenha escolhido essa estratégia de telemarketing, o que mais você precisa para ter sucesso em ligações? Eu fico pensando assim, claro, você precisa. Eu vou acompanhar, porque eu fiz, na verdade, esse treinamento é uma dissertação que eu tenho e que eu botei em outras línguas também, botei em SharePoint, que são lugares onde as pessoas têm mais o hábito de estar. O saber não é meu, pessoal, não é seu, o saber é. Hoje em dia, nós estamos há muito tempo na era da andragogia, não mais da pedagogia. Se vocês não entram comigo no fórum, na Mtrut, que eu desativei porque as pessoas insistem em estar em grupo de WhatsApp, que eu não tenho nada contra, mas ela não tem a facilitação, a andragogia. Vamos discutir um assunto, vamos elevar o conhecimento sobre esse termo. Então, incluindo a leitura, né, sobre focar, né, entre uma proposição clara, definida e convincente. No entanto, a parte principal que falta nas pessoas é ligar. Se você ligar, você vai ter mais ligações e, obviamente, você vai ter mais fechamentos. Só que tem uma problemática. Existem dois viés. Alguns vão ligar mais e exponencialmente vão ter muito mais fechamento, porque ele gosta da área, ele gosta de vendas, ele gosta de telefone, ele gosta daquilo. Aquilo para ele é uma diversão. E tem outros que vai crescer, mas de forma esforço mesmo, e não simplesmente porque ele está no lugar certo. É aí que entra um bom gestor. Eu vou bem rapidamente dar um exemplo. É Jorge Paulo Lemann, o cara mais rico do Brasil. Ele não é administrador de empresas. Ele é um investidor. Então, por que ele tem a maior cervejaria do mundo? Porque ele tem a Ambev? Porque ele comprou a Budweiser? Porque o cara, ele sabe botar as pessoas certas no lugar certo. Essa é a grande habilidade dele, muito mais do que comprar uma empresa numa oportunidade. Ele poderia comprar uma empresa falida, com o custo lá em cima, mas se ele não tivesse alguém, porque ele não tem essa habilidade, ele não transformaria a empresa. Então, quem é o grande cara da Ambev, da Budweiser? Jorge Singapura. Então, por quê? Esse cara é o que comanda a área de cervejaria dele, que talvez já se fosse outro setor não fosse tão, não sei, né? Mas é o cara que ele contrata e manda lá. A galera da Budweiser sofreu, porque quando o pessoal estava acostumado aos melhores hotéis, os melhores quartos, e o cara chegou e falou: galera, vocês não conhecem agora o padrão Ambev. O padrão Ambev é o seguinte: não tem mais viagem de jatinho, não tem mais. Então ele pegou a empresa completamente encharcada de custos, enxugou e passou a lucrar um absurdo, né? Ele é uma das pessoas que eu admiro muito em termos de investimento, tanto ele quanto o Warren Buffett também. Eu não sei, desculpa a pronúncia, pessoal, mas os caras são bons mesmo, são fera. Uma boa pergunta, que essa pergunta não é ideal, mas perdão, é a que eu acho que deveria trazer, que melhor poderia trazer a reflexão no senso comum. Uma boa pergunta então seria: os telemarketers que sempre batem a meta, que normalmente estão muito à frente da média, né, são realmente melhores do que os outros? Não, pessoal. Eu tenho absoluta certeza que não. Certo? A princípio, mesmo os bons supervisores são preenchidos no preconceitos, eles acham que uns se dedicam mais do que os outros. Aqueles que não se dedicam, pessoal, que às vezes aparenta ser um funcionário ranzinza, ele simplesmente está no lugar errado, às vezes ele nem mesmo sabe, né? E às vezes, muito embora, eu acho que escrevi isso mais na frente, ele vai estar lá fazendo, e conscientemente ele vai estar lá amarrando para ser demitido, ele está cumprindo um papel social. A sociedade diz que você não quer um emprego, então você começa a pressionar, porque, rapaz, ninguém pede demissão não, ninguém faz a loucura que eu fiz, né? Eu, Roberto, quando eu quis sair da Claro, eu citei, né? E minha chefe de São Paulo ligou, foi um desespero terrível: Roberto, não faça isso. Você, desculpe a expressão, pessoal, assim, ela falou: você é o futuro diretor da Claro, rapaz. Eu falei: não, não, doutor, eu, eu vim me formar e trabalhar com meu pai. Agora já tenho já 4, 5 anos aqui trabalhando em outras grandes empresas, não sei o que. Eu acho que já está na hora de voltar, já passei demais do meu objetivo. Enfim, acho que depois de tudo, meu objetivo hoje é construir conhecimento, nem que seja por Wikipédia. E no Wikipédia, eu acho que é a melhor forma de construir conhecimento, porque você não pode dizer que você é o autor. Isso dá um prazer tão grande também, você escrever algo onde lhe força a ter isenção. E quando você sabe que você é autor, talvez você queira botar aspectos, né, que eu lido como humano que sou,
tentar não colocar, que seria frases, contextos, expressões para ludibriar as pessoas através do senso comum, como o grande treinamento de vendas. Isso não existe, pessoal. Entendeu? A gente vai falar isso mais na frente, tá bom? Então, se você quer montar um grande telemarketing, ou agora na era digital, é o que eu vou abordar mais na frente, porque o marketing já está. O marketing está na sua. Tá velhinho, o pessoal tá. Né? E tudo tem seu tempo, né? Bora. Vamos lá. A princípio, muitos bons pastores têm esse preconceito, pessoal, mas é que eu tô falando, cara, ele está cumprindo a parte social dele, entendeu? A sociedade diz que ele não pode pedir demissão, né? Poucas são as pessoas que têm um pouco mais de compreensão, como eu falei, não, quem quer sair, então quem quer pedir demissão, eu peço, fico o meu FGTS preso durante quanto tempo, porque é eu que estou tomando a decisão diferente, certo? Então, e ninguém tem nada a ver, e nem cogite a possibilidade de, por quê? Mas ele não está cumprindo o que todo mundo normal, o que a sociedade, e aí você não pode dizer que a pessoa está errada, porque o senso comum sobrepõe, na maioria das pessoas, o senso individual, que às vezes o senso individual dela é propriamente o senso coletivo, né? Vamos trabalhar alguns exemplos, vou ser bem rápido aqui, porque olha como é que eu escrevo, aí, para resumir em tópicos, fica difícil, viu, pessoal? De forma bem medíocre, eu vou resumir em dois tipos. É aquele que se esforça e tem um resultado ruim, e aquele que se esforça, né? E que esse chega a constranger. Eu tive três pessoas nesse sentido, né? Uma se salvou, acho que eu botei duas, na verdade. Uma eu não deixei ela ir para vendas, ela já foi para outra área. Uma foi para vendas, eu tirei rapidamente, botei na formalização. E acho que, se não me engano, tá até hoje com o Paulo, é um talento na formalização. E duas, eu tinha um grande talento para outras coisas na empresa, mas a gente ainda não tinha um tamanho para poder absorver. Então, com muita mágoa. Todos os outros, eu posso dizer assim, nunca deu prejuízo, certo? Empatava e eu falava assim, até vai, mas o tempo que eu quero, não, eu não posso esperar, né? Eu queria pessoas extremamente talentosas e tive, né? Pessoas que com um mês e meio, 2 meses, estavam fazendo 150 mil, 200 mil. Por quê, pessoal? Porque eu segui algumas regras que, ao fazer consultoria, eu dizia para as pessoas e elas não botavam em prática, porque o senso comum dela é o senso coletivo, e o senso coletivo dizia para ela que isso para ela era fantástico e não é. Exemplo, pessoal, não monte o telemarketing, vou te dar uma ideia. Isso não é economia. Isso não é uma economia. Bote na sua cabeça. Não monte o telemarketing e diga eu vou contratar estagiários. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você pode ser o melhor supervisor, você pode tudo, porque você está pegando uma pessoa que ele está no objetivo de vida, ele está para um momento, para um cargo errado, tá tudo errado, você está pagando o valor errado. Não contrate uma pessoa para telemarketing e diga para ele que ele não tem salário, que o salário dele ele vai pagar com a comissão. Isso é o pior erro que você faz na sua vida. Além dele não produzir, ele vai lhe dar muito mais prejuízo do que você falar, o seu salário está garantido e se você bater a meta, você vai ganhar X. Né? Uma vez eu lembro, a primeira vez que quando a gente começou que as meninas já estavam todo no ritmo profissional mesmo. Eu posso lhe dizer assim, eu fazia um ambiente onde eu era extremamente exigente, mas para o bem delas. E ao mesmo tempo protetor no sentido profissional, né? Mas do que não deveria ser nada que não fosse isso. E lembro que uma única vez, pelo menos sobre os meus olhos, um gerente de banco virou e perguntou: e essas meninas aí no tom de. Vocês já perceberam, né? Eu falei assim: qual é a sua mochila, meu parceiro? Ele pegue e vá para casa. Certo? Ele, o que foi, Roberto? Eu falei: olha, as meninas aqui estão aqui para trabalhar. Você não sabe qual é o contexto social da mulher no país Brasil. E elas todas estão de prova, acho que nenhum, com certeza, isso eu sou prova, pode dizer o contrário. Eu sempre fiz sempre tive a capacidade, como é que não é capacidade não, a, a inteligência também, né? Porque eu queria que elas produzissem para dar dinheiro e não só mais do que o direito delas de botarem num ambiente onde elas pudessem, eu posso trabalhar em paz, aqui ninguém mexe comigo, aqui ele vai me cobrar por vendas e se eu vender mais é bom para mim, aqui é um ambiente onde as mulheres não chegam ninguém para deturpar o papel de trabalho, né? É trabalho, trabalho, e ai de alguma delas, pelo menos
eu não vi, cogitasse assim, Roberto, eu tô achando meu coleguinha de trabalho bonitinho. Ô, bora fulana, vamos ter uma conversa aqui, né? Graças a Deus, todas eu contratei de forma bem especial, assim, que elas focavam no trabalho. E as mais novas que chegavam um pouquinho desviando, as mais velhas já botavam no eixo. Já chegou um momento que eu já não precisava fazer, eu já tinha umas três que já botava as outras no eixo. Eu vou falar sobre isso, inclusive umas duas me ligaram, eu até pedi que não tivesse feito isso, para dizer que, Roberto, seus conselhos fez com que, novas, né, com 20 e poucos anos, eu já tenho 2 anos pagando a minha casa própria, né, então assim, era pro bem delas, né, então assim, um ambiente de trabalho, pessoal, onde você sabe que você tem um salário garantido, um ambiente de trabalho onde você sabe que você pode ser reconhecido pelo que você mostra de capacidade. E não um ambiente de trabalho onde eu vou aproveitar um estagiário porque ele é mais barato, ele está mais em conta, e aí olha que inteligência eu tenho aí, ele vou gastar menos, ele vai vender, ele vai vender muito menos do que o que ele vai gastar, ele vai te dar um prejuízo muito maior do que se você contratasse uma pessoa de talento e dissesse assim, se você fizer X, e quando eu peguei uma menina mesmo, no segundo mês dela, ela deu 22 mil reais para a empresa. Essa tinha um talento, como todas as outras que eu contratei, mas ela tinha uma coisa assim, aflorada. A menina era convincente mesmo. Ela falou assim: rapaz, até meu irmão que é economicamente, eu acho que se tu pegar no telefone, tu convence ele a fazer um empréstimo. Porque, meu Deus do céu, ela foi um dos maiores talentos que eu tive. Né? Tem outras, eu não vou citar o nome de nenhumas, mas eu tenho algumas. As primeiras e que vingaram, né? Porque eu sempre tive. Meu recrutamento de seleção era uma coisa. Eu já vi gente desistir quando tava olhando as outras fazer. Tchau, não precisa mais, não, viu? Porque eu era. Não me venha com o negócio de entrevista, que não dá certo. A capacidade de lidar e transferir objeções, pessoal, é inevitável. Tudo isso, né, lidar, conversar, falar, gostar de estar no telefone, é consequência de uma contratação. Aí vocês podem ler depois, porque isso eu vou rever no treinamento mais pra frente, certo? E aí eu vou te dizer o seguinte: tem um cara que eu acho fantástico. Eu vou citar a Eric Rocha, porque ele já tá rico mesmo. Eu não vou ficar famoso, porque eu sou extremamente. Ao contrário, eu já tenho 22 minutos de treinamento, eu não vou cortar, não vou editar, vai do jeito que vai mesmo. Érico Rocha, fórmula mágica. Já começou errado, pessoal. Já começou. Só um cego não enxerga que isso é tática de Igreja Universal. Só uma pessoa muito tapada não enxerga que isso é tática de psicólogo. Você pode tudo na vida está ao seu alcance. De filósofo, que tudo que você quiser, você não é bem assim. Você pode tudo, contanto que você tenha talento, esteja no lugar certo, e não pode tudo, na verdade. Todo mundo tem um limite, e se você não entender e não respeitar os seus limites, não é que isso não seja ruim, sabe? É porque se você frustrar a expectativa sua, pode impedir que você vá mais além. Então, tem gente que faz sucesso com o Érico Rocha. Claro, deve ter no grupo de 10 mil pessoas, e obviamente 2 pode em pouco tempo fazer um sucesso, mas estatisticamente eu nem preciso ver para saber, mas eu já vi para poder falar que estatisticamente é o mesmo da Igreja Universal. Né? 20 ficam lá, tem pessoas que têm 20 anos na Igreja Universal esperando aquele milagre financeiro, né? E o milagre financeiro é às vezes um pouco o contrário, né? Ele entrou na igreja com pouco e mais e tem menos. E eu não estou falando de você da Universal, você não tem nada a ver. Estou falando da realidade, de uma estatística. Eu sou uma pessoa que, como eu lhe disse, eu gosto de escrever para comunidades, eu gosto de debater em grupos de discussão que levam muito a sério a questão o que é verdade, a M-Truth. O que significa a M-Truth, pessoal? Eu sou a verdade. Né? E aí pode parecer contraditório em algumas coisas, mas não é do que eu faço, porque tudo tem um ponto nisso daí. Uma das coisas que como é que eu diria, corroboram muito, né, que me botam muito na linha, é que eu não peço para que você se inscreva no final do meu curso, embora o YouTube diga, faça isso, cara.
Falei, sabe por que eu não vou fazer isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma unanimidade. Roberto Chic é um nome difícil de pronunciar, muito mais do que Eric Rocha. Talvez seja por isso que ele não faz sucesso, né? Ele tem um vídeo que até hoje eu não consegui substituir quando eu quero falar sobre esse assunto. É o ciclo da vida, o ciclo da desistência, né? E o ciclo da persistência. Eu vou botar esse vídeo. Cara, ele tem 113 mil inscritos. Esse cara tem uma capacidade de resumir a vendas, de falar sobre a vida. Se você assistir esse vídeo, você toma uma decisão sobre a sua vida. Se você estiver indeciso. A não ser, ele até é legal que ele fala, não, algumas pessoas, seu barato na vida é ficar indeciso. É como quando eu fazia consultoria mesmo, eu falo assim, cara, ela me contratou para dizer o que eu tenho que fazer, ele me contratou para dizer o que eu tenho que fazer, eu estou dizendo, e ele acha que o que parece que é o mais ideal não vai dar certo, não vai dar certo. Né? É como. Agora eu vou revelar uma coisa. Eu tenho feito muito vídeo sobre o WhatsApp massa. Eu não faço o WhatsApp massa. Por quê? Porque isso é uma bola de neve que vai voltar contra você no futuro. Né? Eu faço sim de vez em quando só para mostrar a pessoa como é que faz. Como é que não se cresce na internet com spam. Você gera uma coisa chamada crédito negativo. Se tem uma coisa que você hoje e ninguém foge da internet, véio, o Google sabe quem você é. Você sabe onde o Google está. O Google sabe onde você está. A Microsoft sabe quem você é. A Microsoft sabe onde você está. Todos e tem vários outros sites que saem plantando cuco por aí, porque eles sabem da sua vida. Roberto, eu uso a NordVPN, que é uma VPN que ela esconde você na internet. Ela tem não sei quantos IP espalhados só pelo Brasil, uma cacetada. Ou a Ghost VPN. Eu vou te dizer as melhores VPNs se você quiser se esconder na internet, que é uma mentira. Ghost VPN, a Express VPN, a NordVPN, não, a Avast não. Não, a Avast não vai te esconder de nada. Ela vai te dizer justamente, acho que ela vai te dar um mapa para te encontrar. Seriam esses três. Tem mais um. A ExpressVPN, a Nord e a Ghost VPN são as melhores que tem nesse quesito. Inclusive, elas dizem. E aí você vê como o marketing acaba. Nem elas conseguem. Seu rastro é totalmente apagado. Nenhuma pode. Embora elas apaguem 99% do rastro, 1% está lá registrado. Porque tem que estar registrado. Porque elas têm que ter registrado. Agora, eu vou te dizer que, ainda que seja assim, você não se esconde da internet. O Google sabe quem você é. O seu provedor não, porque ele não tem essa capacidade tecnológica. E a Microsoft sabe do que você é. E quase todos os grandes sites sabem quem você é. Sabe por quê? Por uma coisa chamada impressão digital. Você sabia que você faz um caminho na internet que só você faz? Como assim, Roberto? Isso a gente vai finalizar hoje, viu, pessoal? Porque eu já mostrei mais ou menos o que será o treinamento, que é se 100 pessoas assistirem, eu sei que 99 vai desistir, mas se uma continuar, a gente vai longe, certo? Não digo que você vai ser um grande vendedor, porque para isso, um grande empresário, um grande vendedor, sei lá o quê, porque para isso você tem que ter talento. Você vai entender sobre o assunto, pelo menos eu vou lhe servir para que você fala assim, Roberto, sabe uma coisa? Você me disse aí eu acho que eu vou para outra área e vou me dar muito bem, ou essa é a minha área mesmo e vou ficar aqui, certo? Nesse sentido. Existe uma coisa chamada impressão digital. Só você faz um caminho na internet. Quando você entra, normalmente você abre a página tal, em tantos minutos, você vai para outra página, e normalmente o e-mail você demora mais ou menos esse. Então, você tem uma forma de caminhar na internet que se você repetindo ela em 10 minutos, o Google, todo mundo já sabe que é você, mas mesmo você escondendo o seu IP. Como, Roberto? Porque é uma impressão digital, só você abre o Gmail após 8 minutos e 33 segundos e depois, uma média, né? E aí, logo que você abre o Gmail, você vai para. Sabe? Você sabe e eu não sei, mas ele sabe. Então, pessoal, eu escrevi muita coisa, não dá. Olha, eu já me alonguei demais, mas eu não quero ficar falando em vídeo. Eu quero dizer assim, vamos para uma comunidade, certo? Vamos construir um conhecimento nessa área, né? O que tem aí de tão interessante, né, em marketing digital? Pessoal, que o marketing digital não vire para o consignado ou para a área financeira, o que foi as franquias? As franquias nunca serviu para a área de preço consignado. Eu sempre disse isso.
todo mundo que contratou uma franquia, pelo menos dos que eu conheço, 99,9%, tirando alguns da Help, evidentemente, porque a Help teve a condição do Banco BMG, todos os outros estão decepcionados. Em termos de tudo, porque o cara, a maioria nem de consignado era e montou, e a maioria, sabe quem é a melhor pessoa para fazer o marketing digital da sua empresa? Você, que só você conhece como é o blá blá blá, você que já tem tempo, né, na área de empréstimo consignado. Então, eu vou ver muitas vezes, já tem uma galera de marketing digital aí que fala assim, eu vou fazer, meu Deus, isso ia acontecer, e eu falo assim, meu Deus, nem eu digito a página dele, nem no Google aparece. Então, assim, não tô falando mal da pessoa, pessoal. Eu tava com 200 visitas, eu tenho um certo talento para isso, assim. Se eu quiser aparecer, eu apareço. Se eu quisesse fazer um talk show, pessoal, eu faria, sabe? Teria muito mais inscritos, mas seria uma coisa que me deixaria triste, né? Por quê? Porque eu não faço algo para ludibriar, né? Eu tô dizendo, é assim, velho. Você quer contratar estagiário? Então vá, procura outro consultor aí, que acho que ele vai te dizer, vá, que é econômico, que eu quero ganhar teu dinheiro. Né? Eu fico triste e decepcionado como eu fiquei de cursos, que normalmente essas pessoas compram um monte de curso e não fazem nenhum na internet. Né? E para finalizar, vou dizer uma coisa aqui, que é para. Eu gosto de comprar brigas, eu estou aqui para comprar briga. Então, vamos lá. As duas pessoas mais conhecidas em psicologia que, aos meus olhos, com Freud e Carl Jung. Meu Deus do céu. São as pessoas que hoje deturparam todo o sentido da psicologia. Agora tem um cara que é o pai da psicologia que ninguém conhece. Então, John Watson mesmo, que é tido como o pai da psicologia comportamental. Pessoal, você pode dizer que você é analítico, que você é Freud, você vai, cada um toma aí, vai estudar um pouquinho, vai ver como é o comportamento da sociedade. Nós somos comportamentais. Acabou. Ponto final. Nós temos a tendência a se comportar dessa forma e repetir tal ato. Não vem com o negócio Não, pessoal. Certo? Não. Isso é bem batido. Então, John Watson. Você não conhece John Watson. Por que você não conhece? Porque é um dos melhores da área. Foi o melhor. Foi o cara que trouxe o conceito de psicologia comportamental, da área do pai da psicologia comportamental, né? Dessa área de, digamos assim, behaviorismo. Então, ele é o cara que, de fato, botou a psicologia no eixo. Enquanto os outros dois estavam filosofando, tagarelando sobre uma coisa incipiente, que ainda hoje é a psicologia, o Watson veio e falou, não, cara, é assim. Entendeu? É dessa forma. Né? Nós nos confortamos e tendemos a nos comportar. E tendemos a repetir esse padrão. E temos mais aptidão para isso, para aquilo outro. Enquanto os outros estavam lá viajando para o Japão, embelezando a sua teoria. Né? O Freud, eu já li uns 8 livros do Freud, que por sinal são imensos, prolixos, extremamente bem escritos, mas no final não diz nada. É muito difícil de ler, muitíssimo difícil de ler Freud. Você tem que ler e reler um parágrafo, porque sonho, pessoal, pelo amor de Deus, você tem que querer metrificar o sonho. É quase que você. Não. Para quem lê bastante sobre o assunto, para quem está na atualidade, para quem não gosta de ficar preso no passado, para quem não gosta de ficar preso em figuras, estado da arte é uma coisa, certo? História da arte é outra coisa, beleza? Então, se você quer vender, eu não te garanto que você vai conseguir fazer isso, mas se você tem que entender como é que funciona, eu te garanto que aqui você vai conhecer e vai entender como isso funciona, certo? E se você gostou do meu vídeo, você dá um like, você se inscreve. Se você não gostou, eu recomendo que não se inscreva, porque vai ficar chato ficar eu aparecendo lá para você. Para mim e para você vai ficar chato. Mas eu recomendo que você bote sua crítica, que você pique o pau em mim, que você fale o que você quer. Eu sou muito bem receptivo à crítica. Eu procuro usar, até mesmo quando eu erro, principalmente quando eu erro, para tentar corrigir no futuro, embora nem sempre eu consiga, porque é o normal das pessoas não conseguirem se corrigir 100% e, aliás, nem perto disso. Tá no vídeo do Roberto pode me criticar. Tá no vídeo o ciclo da desistência e da persistência. Se você assistir esse vídeo, que são 9 minutos, e não gostar, tudo bem, você tem todo o direito. Obrigado, pessoal. Um abraço.